Antes da criação do universo que conhecemos, não existia nada além de caos. Um completo vazio sem o conceito de tempo ou espaço. Até que do absoluto nada surgiu um ovo no meio daquele universo vazio, e dele eclodiu o primeiro Pokémon. Seu nome era Arceus. Ele é basicamente o deus desse mundo. Ele é o progenitor de tudo que conhecemos, seja os Pokémons, humanos, o tempo, espaços e emoções, literalmente tudo. E no meio de todas essas criações, ele também criou o que conhecemos como Trio da Criação: Dialga, Palkia e Giratina. Cada um deles foi criado para cuidar de uma parte importante do nosso universo. O Dialga é responsável por cuidar do fluxo do tempo. O Palkia cuida do espaço, enquanto Giratina foi nomeado como cuidador da antimatéria. E bom, eu expliquei tudo isso porque antes de entendermos o porquê do Giratina ser considerado o próprio diabo, entre aspas, no mundo Pokémon, vocês tinham que saber o porquê dele ter sido criado por Arceus. E bom, se a gente fosse colocar a lógica do mundo real no mundo Pokémon, Giratina, por ser basicamente o deus da antimatéria, poderia destruir literalmente o planeta inteiro com uma simples rajada de poder. Desde o nascimento, Giratina sempre foi bem diferente dos seus irmãos, até porque eles são a representação da matéria, e ele é completamente o oposto. As lendas da cidade de Sinnoh dizem que o Giratina sempre foi um ser completamente agressivo e territorialista. Não dá pra saber se ele é assim por se sentir excluído por ser diferente dos seus irmãos, ou se ele simplesmente foi assim desde o início. Mas é óbvio que ele sendo tão agressivo, o Arceus viu que uma hora provavelmente ia dar merda. Então ele resolveu banir o Giratina para uma dimensão chamada Mundo Invertido. O Mundo Invertido, como o próprio nome diz, é basicamente um espelho do nosso mundo real, mas completamente invertido, com as leis do espaço, tempo e gravidade não funcionando direito. É impossível de se viver ali. Por isso que é o lugar mais perfeito para o filho mais agressivo de Arceus comandar. Até porque o Mundo Invertido seria a visão que alguns humanos têm do próprio inferno, mas sendo apenas um único ser ali, o próprio Giratina. Quem só conhece o Giratina pelos animes de Pokémon pode até ficar confuso do porquê que ele foi banido por Arceus, até porque nos animes ele é muito menos ameaçador do que ele deveria ser. Mas é porque os animes de Pokémon são livres para todas as idades, então eles não podiam representar ele de uma forma mais monstruosa, senão seria pesado demais. Mas quem é fã dos jogos de Pokémon sabe o quanto o Giratina sempre que aparecia dava arrepio nos jogadores. Tanto que a descrição do Giratina na Pokédex em alguns jogos é literalmente falando que ele olha quieto pro nosso mundo, mas olhando enquanto ele anda por cemitérios. No jogo Pokémon Legend Arceus, Giratina se alia a um vilão chamado Volo. O plano dos dois é simples: roubar os poderes de Arceus. Volo quer construir um novo mundo usando os poderes de Arceus, enquanto Giratina não se importa nem um pouco com isso. Ele só quer se vingar do próprio pai porque ele foi banido para o mundo invertido. E bom, como eu disse, Pokémon, apesar de sim ter suas peculiaridades com terror, como os Pokémon fantasmas e principalmente casos terríveis como Lavandertal, Pokémon ainda assim sempre foi um jogo e um anime para crianças e adolescentes. Mas acho que todo mundo percebeu que, se o Arceus é basicamente o nosso deus, só que no mundo Pokémon, Giratina nada mais é que o próprio Lúcifer, só que dentro do mundo Pokémon. Claro que tem as suas diferenças, até porque Lúcifer, segundo o cristianismo, ele queria ser Deus. Ele ficou tão arrogante que ele queria ser o próprio Deus e por isso que ele foi banido pro inferno. Já o Giratina nunca desafiou realmente o Arceus. Ele só era agressivo com tudo que aparecia no seu caminho, incluindo seus irmãos. Então por isso o Arceus viu que uma hora poderia dar merda e aí baniu ele pro mundo invertido. Ele só quis se vingar do Arceus por ter sido banido, não porque ele queria ser melhor que o Arceus ou ser o próprio Arceus. E uma curiosidade é que na forma alterada do Giratina, ele possui 6 garras nas asas, 6 espinhos no pescoço e 6 pernas. Ou seja, 666, o número da besta. Mas lembrando que mesmo nos jogos, o Giratina não é esse monstro que ele aparenta ser. Só que ele continua sendo o deus da antimatéria. Mas ele tá lá quieto no canto dele. Se você não for mexer com ele, ele não vai mexer com você. Atualmente, ele é uma entidade neutra. Se não tiver problema nenhum que esteja afetando o mundo dele ou ele mesmo, ele vai ficar quieto. Mas vamos ser sinceros, né? Fora os irmãos dele, quem é louco de mexer com o Giratina?
Enfim, eu só queria falar aqui no final do vídeo que eu e a minha parceira Soul criamos um canal pra falar sobre coisas de terror. Jogos, filmes, personagens, desenhos, tudo que envolva terror e que a gente goste, a gente vai falar lá. E já tem um vídeo lá sobre um conto da Tomie. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vai lá dar uma olhada. O link tá aqui na descrição. Meu nome é Saiki e valeu!